Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E, bom, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você quer dicas para se aproximar mais de Deus nesse ano de 2026. Então, nesse vídeo aqui eu separei 5 principais dicas para te ajudar. Então, vamos lá. Salmos 1, do 1 ao 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a primeira dica é leia a Bíblia todo dia. Sim, gente, você precisa ler a Bíblia todo dia. Não só quando tem culto, não só quando é dia de domingo, mas todo dia você precisa parar para ouvir a palavra de Deus, né? Imagina, gente, se duas pessoas em um relacionamento começam a parar de se falar do nada. Por exemplo, a esposa começa a ignorar o marido do nada. Ela acorda, não fala com ele, passa o dia sem falar com ele, vai pro trabalho, faz as coisas de casa, faz as coisas dela, sem falar nada, vai dormir sem falar nada. O que vocês acham que vai acontecer com esse relacionamento? Então, por que você acha que com Deus vai ser diferente se você quer se aproximar mais dele, porém você não abre sua Bíblia, você não conversa com ele, você prefere fazer aquilo que você quer fazer ao invés de fazer aquilo que você precisa fazer? Inclusive, isso é um ponto também. Não leia a Bíblia só quando você estiver com vontade de ler. Porque, gente, nós vivemos em uma batalha todos os dias da nossa carne contra o nosso espírito. E vai vencer o que estiver mais bem alimentado. Então, se você só faz o que você quer, aquilo, os seus desejos da carne, e não alimenta o seu espírito com oração, com jejum, com palavra, é claro que a sua carne vai vencer. E então não leia a Bíblia só quando você estiver com vontade de ler, porque aí, gente, você vai ler um dia sim, aí 2 dias não, e daqui a pouco você não vai estar lendo mais a Bíblia de jeito nenhum. Então, mesmo nos dias que você não estiver com vontade de ler a Bíblia, estiver com preguiça, leia, nem que seja um capítulo. E aí vai ter dias que você vai estar mais disposta ou mais disposto, e você vai ler mais, vai fazer todo um estudinho bonitinho. E vai ter dias que você não vai estar muito afim, mas o importante é que você converse com o Senhor e leia a sua palavra todos os dias. Jeremias 29:12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então a segunda dica é ore mais. Claro que a gente vai estar orando ali todo dia, pelo menos eu espero que vocês estejam orando todo dia. Quando vocês acordam, pedindo a direção de Deus para mais um dia. Quando vocês vão comer, agradecendo pelo alimento, ou quando vocês vão dormir. O microfone que eu tava usando descarregou, mas ainda bem que eu tenho esse reserva. Porém, eu já tinha falado bastante, agora eu vou tentar continuar a minha linha de raciocínio aqui. Então é claro que você vai orar no seu dia, quando você acordar, quando você for comer, quando você for dormir. Porém, assim como a palavra, a gente precisa tirar um tempo do nosso dia para orar. Como que você quer construir uma amizade, quer construir um relacionamento com Deus se você não conversa com ele? E, gente, a oração, ela não é só um monte de palavras bonitas, ela não precisa ser só isso. A oração é literalmente uma conversa com Deus. Então, ali você vai apresentar as suas dúvidas, você vai apresentar as suas preocupações diante dele, você vai interceder pelos outros, você vai poder estar pedindo ali forças para passar por um momento difícil. Então, inclusive, eu acho a oração um tema muito amplo e eu quero trazer ainda um vídeo aqui sobre a oração, na verdade, né? Então, você pode estar orando pelo seu país, pelas pessoas que estão lhe governando o seu país. Também, deixa eu ver aqui mais, intercedendo pelos seus vizinhos, pela sua comunidade, pelos seus irmãos, por aqueles que não são seus irmãos, por aqueles missionários que estão aí mundo afora, pregando missões. E muitas das vezes, né, em situações precárias ou correndo risco de vidas. Então a gente precisa orar todos os dias. A gente precisa reservar um tempo para conversar com o nosso Pai, para conversar com o nosso Deus. 1 Reis 19, do 11 ao 12, vai dizer o seguinte: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo.
e depois do fogo, uma mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora. Dando aqui uma leve contextualizada, Elias ele estava fugindo de Jezabel, que queria matar ele. E ele acaba se escondendo em uma caverna. E ali naquele momento passa um terremoto, só que Deus não estava no terremoto. Passa um fogo, só que Deus não estava no fogo. Passa um vento muito forte, porém Deus também não estava no vento forte. E aí, por último, passa uma brisa mansa e delicada. E ali Deus fala com Elias. Então, muitas das vezes a gente acha que Deus não fala com a gente, que ele foi embora, que ele não tá ali no nosso meio. Porém, gente, como é que você quer escutar a voz de Deus? Se você faz barulho, sabe? Se o que tem na sua volta te cercando é só barulho. E o que eu quero dizer com isso? A gente tá cheio de distrações o dia todo. E se a gente não colocar, como eu falei anteriormente, se a gente não colocar um horário pra gente ler a Bíblia, se a gente não dispuser tipo, anotar mesmo, essa hora, tal hora eu vou tirar um tempo pra orar, essa hora aqui eu vou fazer o meu devocional, quando eu acordar eu vou fazer o meu devocional, essa hora eu vou fazer isso, aquilo. Se a gente não colocar o que a gente tem que fazer, as nossas prioridades do dia, vai aparecendo coisa e mais coisa pra gente fazer, entende? Então a gente precisa definir as nossas prioridades, que é ler a Bíblia, orar. E muitas das vezes a gente se cerca de entretenimento. A gente fica cheio das redes sociais, a gente fica cheio, sei lá, de filmes, de séries, das coisas desse mundo. Isso faz tanto barulho, mas tanto barulho, que a gente não consegue escutar a voz de Deus. Porque, como eu acabei de ler, muitas das vezes, a voz de Deus, ela não vai vir assim, sei lá, um anjo do céu descer e falar com você. Muitas das vezes, é uma voz mansa, delicada, suave, como a brisa. E se a gente estiver cercado por barulho, como é que a gente vai escutar a voz de Deus? Então, nesse ano, pare com as distrações. Claro que eu não tô falando aqui pra você parar de mexer no celular, para você desinstalar suas redes sociais, nunca mais assistir filmes, séries, essas coisas. Mas saibam ter controle, sabe? Saibam ser balanceados. Tem hora para tudo. A gente precisa fazer as nossas obrigações. E aí sim, claro, você pode assistir um filme, pode passar ali um tempo nas redes sociais, desde que isso não tome o lugar de Deus no seu coração. Então, nesse ano, se proponha a acabar, eliminar com as distrações em excesso, porque senão vai acontecer isso que eu te falei. Aí depois você vai ficar culpando Deus que ele não fala com você, que você não escuta a voz dele, que você não sente ele, sendo que você tá se entupindo das coisas desse mundo. E aí como é que você vai sentir fome pelas coisas de Deus se você já tá saciado, entende? Salmos 34:1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quarta dica, louve mais. Gente, uma coisa que eu comecei a fazer, não nesse ano, né, mas no final de 2025 e agora tô colocando mais em prática nesse início de janeiro, é louvar mais. E o louvar aqui que eu estou me referindo é de músicas mesmo, sabe? Eu tô gostando bastante de quando eu não tô lendo a Bíblia, né, quando eu tô fazendo as coisas de casa, sei lá, lavando uma louça, fazendo a comida, eu gosto de ou colocar uma música, sabe, eu tenho lá minha playlist de músicas cristãs, e eu vou lá deixando tocar, e eu vou cantando. Isso é muito legal, gente. Ou então eu coloco uma ministração, uma pregação, ou um podcast do Discoscope, que eu gosto bastante. Então, uma coisa que minha mãe faz bastante quando ela tá frustrada, ou então quando ela tá triste, assim, se sentindo mal, ela coloca um louvor, gente, e parece mágica. Ela, sabe, poucos minutos, ela já tá renovada, sabe? E o mesmo acontece comigo também. Se eu tô mal, porém eu começo a escutar um louvor, né? Eu fico, gente, parece que me renova. Então, uma coisa para você aplicar na sua rotina, que inclusive é bem divertido, é isso, gente. Cria a sua playlist e você vai escutando louvores, sabe? Vai limpando a casa, vai escutando louvores. Ou até mesmo se você quiser, né, tirar um momento do seu dia para você louvar, para você cantar, é legal também. Então é isso. Você pode estar louvando enquanto você faz alguma coisa, ou então você pode estar tirando um tempo para louvar a Deus. E o quinto e último hábito para você se aproximar mais do Pai em 2026 é jejum. Mateus 4:4 diz o seguinte: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente, jejum, ele é uma coisa muito poderosa. E também é uma forma
inclusive de como eu falei, de silenciar o mundo, sabe? Porque você vai estar silenciando a sua carne, você não vai estar alimentando ela, você vai estar alimentando o seu espírito. E muito bem alimentado, viu? Porque o jejum é uma coisa muito poderosa, muito forte. Então, resumindo aqui os 5 hábitos para você se aproximar mais de Deus nesse 2026, é você ler a Bíblia todo dia, você orar mais, você louvar mais, você silenciar essas distrações, esses barulhos, sabe? Para focar mais na voz de Deus e jejuar mais. Então é isso. Então, se você cultivar esses 5 hábitos no seu 2026, que, assim, aparentemente parecem fáceis, né? Porém, vai ter dias que você vai ficar com um pouco de preguiça de ler a Bíblia, de orar, mas faça mesmo sem vontade, tá? E peça forças a Deus, porque se você for tentar fazer pelo seu braço, ou você não vai conseguir, ou você vai conseguir um tempinho e depois não vai conseguir, sabe? Vai cair. Então, peça ajuda a Deus, peça força e graça para ele te ajudar a, sabe, ter um relacionamento melhor com ele, porque é claro que ele não vai te negar esse pedido. E é isso, gente. O vídeo chegou ao fim. Deixa aqui nos comentários sugestões de mais vídeos para eu trazer aqui pro canal. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!